Não recebi um telefonema, nem mesmo uma mensagem de voz. Foi uma carta, enviada em envelope pardo, com o nome da minha filha no remetente, sem selo decorativo, sem uma palavra escrita à mão. Só um envelope com meu nome impresso em fonte fria, como se fosse um comunicado bancário, um aviso judicial. E talvez, de certa forma, fosse mesmo. Quando abri, a primeira coisa que senti foi o cheiro do papel impresso em gráfica barata. Era um convite, ou melhor, um comunicado, para o funeral da minha ex-esposa, Vera. E o que estava escrito ali, em letras perfeitamente centradas e alinhadas, foi o que me tirou o ar por alguns segundos. A cerimônia será restrita à família verdadeira. Agradecemos sua compreensão. Família verdadeira. Li aquela frase mais de uma vez, não porque não havia entendido, mas porque minha mente se recusava a aceitar que aquilo tinha mesmo sido escrito. Eu fui casado com a Vera por 28 anos. Dormimos no mesmo quarto por quase 3 décadas. Levantei da cama às 5 horas da manhã incontáveis vezes para sustentar nossa casa quando ela ainda sonhava em abrir o próprio escritório. Trabalhei dobrado quando nossa filha ficou doente aos 6 anos. Vendi meu carro quando Vera decidiu fazer um curso de especialização fora do país. E agora, segundo minha própria filha, eu não era parte da família. Não a verdadeira. A carta não tinha sequer um "sentimos muito". Só os dados da missa, local, horário e aquele recado passivo-agressivo, deixado para que ninguém tivesse dúvida de que minha presença ali seria tolerada por obrigação, como quem convida um estranho para ocupar o último lugar do banco de trás. Sorri com um canto da boca. Um sorriso duro, amargo. O tipo de sorriso que a gente dá quando já esperava o golpe, mas mesmo assim ele dói. Vera havia morrido 2 dias antes, segundo o documento anexado. Uma nota de falecimento da funerária, assinada pela filha, Mariana. Nossa filha, embora ultimamente ela preferisse dizer minha mãe e meu padrasto. Tiveram coragem de me excluir até disso. 2 dias inteiros se passaram até que alguém achasse adequado me avisar que a mulher com quem dividi quase 30 anos de vida havia morrido. E mesmo assim, só porque a presença do ex-marido dava um ar de formalidade à cerimônia. Ou talvez por receio de que minha ausência causasse comentários. Não por respeito, não por luto. Larguei a carta na mesa e fui até o armário buscar a caixa azul onde guardo os restos do que já fui. Documentos antigos, algumas fotos, cartas que Vera me escreveu nos primeiros anos do casamento. Cartas que ela provavelmente fingiu ter esquecido, mas que eu guardei como quem preserva os ossos de um esqueleto que ainda anda pela casa. Em uma delas, datada de 1992, ela dizia: "Você é minha rocha, Henrique, meu porto, meu abrigo. Hoje, sou apenas o ex-marido que precisa entender que não faz mais parte da família verdadeira." Sentei no sofá com aquela caixa no colo e fiquei olhando as fotos como quem observa um álbum de outra vida. Mariana ainda criança, na praia, no Natal, no aniversário de 5 anos. A boneca que dei, o vestido que comprei, o bolo que eu mesmo assei porque Vera tinha brigado com a confeiteira. Mariana com o joelho ralado depois de cair na escola. E eu ali, ajoelhado, limpando a ferida enquanto Vera chorava porque não suportava ver sangue. Em todas as imagens, eu estava lá. Em todas as lembranças, eu era parte de tudo. Mas agora, no que parecia ser o encerramento dessa história, me relegavam ao papel de figurante que apareceu sem ser chamado. Fiquei parado ali por horas. O relógio passou do 12:00, passou das 3, e quando o sol já estava baixo no céu, eu decidi que iria. Não por eles, não por Mariana, nem pelo atual marido da Vera, o tal do Renato, que se apresentou para mim como o novo companheiro dela, há quase 12 anos, com um aperto de mão falso e um olhar de quem achava que tinha vencido alguma competição. Não, eu iria por mim, porque eu sabia o que fui. Eu sabia o que construí. Eu sabia que aquela mulher só estava sendo velada em um caixão de mármore italiano, naquela funerária luxuosa no Jardim das Palmeiras, porque houve um tempo em que eu carreguei as contas da casa inteira nas costas para que ela pudesse estudar, crescer, abrir empresa, falir, recomeçar, vencer, e também porque eu sabia de algo que eles não sabiam. Peguei meu terno escuro,
aquele que usei no enterro do meu irmão e o deixei no cabide. Ainda não era hora de vestir. Tinha algo que eu precisava reler antes. Um contrato. Um antigo acordo assinado entre Vera e eu, quando do nosso divórcio, com uma cláusula que ela mesma fez questão de manter em sigilo, mas que eu jamais esqueci. Um contrato que, no meio do luto e da arrogância da filha, eles pareciam ter ignorado completamente. A cerimônia seria no sábado. Eu teria tempo. Tempo suficiente para ir, sentar, ouvir calado e esperar pela leitura do testamento. Porque sim, eu também sabia que haveria um testamento. E quando chegasse a hora, o advogado iria abrir o envelope, ler todos os nomes, ver os rostos sorridentes esperando seus milhões. E então ele chegaria àquela cláusula, aquela frase, e eu sorriria. Mas isso era para depois. Por enquanto, eu ainda precisava passar por mais um funeral. O funeral do que restava da imagem de pai, de marido, de família. Porque se era para enterrar algo, então que fosse tudo. Inclusive as ilusões. No sábado eu estaria lá, no meio deles, vestido de luto, mas carregando algo que nenhum deles sabia. O peso da memória. E a certeza de que a justiça, às vezes, vem na forma de uma última assinatura. A primeira vez que vi Vera, ela usava um vestido vinho que parecia desafiar a luz do ambiente. Era uma formatura, mas ela não era a formanda. Era a irmã mais velha de uma colega minha da faculdade. Eu lembro de pensar que ela andava como quem já tinha vencido uma guerra. Quando nossos olhos se cruzaram, ela sorriu com uma confiança que, na época, me intimidou. E eu, que nunca fui de falar muito, terminei a noite conversando com ela por quase 3 horas, sentados num banco de praça em frente ao teatro da universidade. Ali começou tudo. Durante os primeiros anos, éramos só 2 jovens tentando construir algo em cima de promessas. Eu trabalhava na contabilidade de uma transportadora pequena. Vera, formada em administração, sonhava em abrir a própria empresa e falava disso como quem falava de um filho. E eu, bobo e encantado, comecei a fazer cálculos que incluíam os 2 sonhos, o dela e o meu. A gente casou num cartório com 2 testemunhas e jantou coxinha com refrigerante depois. Nunca houve lua de mel. Houve contas, aluguel, parcelas e vontade. Ela teve a ideia da empresa de logística enquanto lavava a louça. Por que a gente não cria a nossa transportadora? A cidade está crescendo, Henrique. E ali mesmo, com as mãos ainda molhadas, ela começou a anotar planos num caderno de supermercado. Eu olhei aquele entusiasmo com amor, sim, mas também com medo, porque eu sabia o que viria pela frente. Era arriscado. Mas como dizer não a quem olha para você como se você fosse a última certeza num mundo instável? Então eu disse sim. Nos primeiros anos, fui eu quem segurou tudo. Vera mergulhou no projeto. Fazia curso à noite, viajava para reuniões, passava dias em São Paulo tentando fechar parcerias. Eu, por outro lado, acumulava 2 empregos. Trabalhava na transportadora pela manhã, fazia bicos de contabilidade à tarde e ainda ajudava com entregas aos fins de semana. Mariana nasceu nesse meio tempo, quando estávamos quase quebrando, e foi aí que descobri que a vida não espera. Ela aperta. Troquei de carro 3 vezes em 10 anos, sempre para um modelo mais antigo. Vendemos a aliança de casamento para pagar os primeiros funcionários da empresa. Enquanto ela era a cara do negócio, sorrindo em reuniões, sendo a anfitriã de jantares com possíveis investidores, eu era o homem invisível por trás das planilhas, ajustando fretes, revisando contratos, quitando boletos na madrugada. E eu não reclamava, porque Vera me dizia que éramos um time e que tudo o que vínhamos construindo era nosso. Mas então algo mudou. Não foi de uma vez. Começou como pequenas ausências. Uma ligação não retornada. Uma reunião que se estendia além do normal. Um sorriso forçado quando eu chegava em casa. E depois vieram os olhares impacientes, os silêncios longos à mesa, as críticas sobre minha roupa, sobre minha postura, sobre o fato de que eu não era ambicioso o bastante. O sucesso da empresa finalmente tinha chegado, mas parecia que, junto com ele, chegava também a percepção incômoda de que eu não servia mais. Mariana, então, com 15 anos, começou a me tratar como um funcionário da casa. E não por maldade, mas porque aos poucos foi isso que lhe ensinaram. Vera, agora empresária reconhecida na cidade,
Já não fazia questão de esconder o desdém. Quando conheceu Renato, o homem que mais tarde se tornaria seu novo marido, eu ainda era o homem que pagava a mensalidade da escola da filha. Mas ali, naquela fase, passei a ser apenas o pai da Mariana. Quando nos separamos, não houve escândalo. Houve um papel, um contrato, uma divisão fria. Ela não me traiu com beijos escondidos ou noites fora de casa. Me traiu com algo mais cruel, a substituição emocional. Um dia, ela simplesmente deixou de olhar para mim como quem olha para um parceiro, e passou a me ver como um peso histórico. Eu era o homem que tinha ajudado a erguer tudo, mas que agora destoava da imagem que ela queria vender. Eu era o passado. Durante o processo de divórcio, ela insistiu para que tudo fosse em bons termos. Disse que não queria conflitos, que tínhamos uma filha no meio, e eu, cansado, aceitei. Mas exigiu uma cláusula, uma única. Não era sobre dinheiro nem sobre casa. Era sobre algo que poucos entenderiam. Confiança futura. Ela riu quando leu, mas assinou. Aquela cláusula se tornou, sem que ela soubesse, a única ponte que nos manteria conectados no fim. Depois disso, comecei minha vida do zero, morando num apartamento simples, acordando com silêncio ao redor, trabalhando como consultor financeiro para pequenas empresas. Mariana, cada vez mais enfeitiçada pela imagem de família perfeita que a mãe reconstruía com Renato, se afastou. Os almoços rarearam. As mensagens sumiram, e quando apareciam, era sempre por alguma necessidade prática. Cópia de documento, assinatura atrasada, dúvida burocrática. Nunca um "como você está, pai?". Por 8 anos fui esquecido em vida. E então veio o convite para o funeral. E a frase: "Só para a família verdadeira". Mas o que eles esqueceram é que, antes de ser descartado, eu fui a fundação. Antes de ser silenciado, eu fui o responsável por fazer aquela família existir. E antes de ser expulso, eu deixei minha assinatura numa cláusula que mudaria tudo. Por isso, quando vesti meu terno no sábado e fui até aquela cerimônia, eu não fui como um homem abatido. Fui como quem enterra, junto com o corpo, a última parte de uma história que tentaram reescrever sem o autor original. E quando a leitura do testamento fosse marcada, eu já saberia exatamente onde me sentar. O dia em que Mariana me chamou de ninguém não foi o dia em que me decepcionei com ela. A decepção não tem uma data específica. Ela se constrói devagar, no silêncio entre uma ligação que não veio, numa mensagem visualizada e ignorada, num convite que nunca chega. Mas naquele dia, quando aquelas palavras saíram da boca dela com uma naturalidade quase cirúrgica, eu soube que havia algo que não voltaria mais. E o pior, nem ela queria que voltasse. Foi num café, desses com nome em francês e mesas pequenas demais para qualquer conversa séria. Mariana havia me mandado uma mensagem dias antes. Precisamos conversar. E eu, como sempre, fui, porque eu ainda era o pai que dizia sim. Ainda acreditava que existia espaço para algum tipo de reconstrução entre nós. Eu tinha esperança. Um resto dela, pelo menos. Ela chegou com pressa. Usava um vestido caro, maquiagem impecável e aquele mesmo olhar distante que a mãe costumava usar quando precisava parecer melhor do que era. Pediu um café sem açúcar e disse que só tinha 30 minutos. Não perguntou se eu queria algo. Não perguntou como eu estava. Sentou e foi direto ao ponto. Olha, eu queria que você soubesse que o testamento da mamãe já está sendo processado. E que, bom, é provável que você não esteja incluído. Você entende, né? Faz tempo que vocês se separaram. E, convenhamos, não seria justo. Eu respirei fundo, como quem engole um punhal de uma vez. Ela falava como se estivesse explicando algo administrativo. Como se dissesse, não temos mais papel higiênico no escritório. Ou, o Wi-Fi caiu. Eu não era parte do plano, logo não merecia ser parte da história. Não estou surpreso, eu disse. Mas ainda assim, obrigado por me avisar. Ela riu. Uma risada curta, quase debochada. E então soltou. Pai, não me entenda mal. Mas o senhor virou uma figura do passado. Uma lembrança. O padrasto, o Renato, ele é quem esteve com a mamãe nos últimos anos. Quem cuidou dela, quem a apoiou no crescimento do patrimônio. Ele é mais presente. Mais presente. Repeti. Você sabe quem pagou a sua escola até os 18, Mariana?
Quem cobriu a cirurgia do seu dente torto? Quem passava noites acordado refazendo o balanço da empresa porque sua mãe não tinha cabeça para isso? Sabe quem cancelou as próprias férias para te levar no primeiro dia de aula, quando você estava tremendo de medo? Ela desviou os olhos. Talvez lembrasse. Talvez apenas não quisesse lembrar. Eu sei o que o senhor fez, respondeu firme. Mas isso ficou para trás. A vida mudou. E o senhor? Bom, o senhor ficou. Ficou. Aquela palavra caiu como chumbo. Eu fiquei. Fiquei para trás. Fiquei ultrapassado. Fiquei dispensável. Eu era o homem que sustentou uma casa, que foi marido, que foi pai, mas que agora só existia como um lembrete inconveniente de um tempo que ela queria apagar. Ela se levantou logo em seguida. Disse que tinha outra reunião, que o tempo tinha acabado. Tocou levemente meu ombro como quem consola um estranho e foi embora sem olhar para trás. Fiquei ali, sentado, ouvindo o chiado da máquina de café e a conversa de um casal na mesa ao lado sobre onde passariam as férias. Peguei minha carteira, paguei a conta e saí. A rua estava clara demais. O sol batia nos carros estacionados, e tudo parecia barulhento demais para o que eu sentia por dentro. Cheguei em casa e tirei o paletó com uma lentidão que só quem carrega lembranças pesadas entende. Pendurei-o atrás da porta e me sentei na poltrona. O mesmo lugar onde li o convite do funeral. O mesmo lugar onde pensei em não ir. Mas agora, mais do que nunca, eu sabia que devia estar presente, porque havia algo que ela ignorava. O testamento não era o fim da história, era só o início. Vera e eu assinamos muitos papéis na vida. Contratos, acordos, cartas de crédito, procurações. Mas houve um documento específico, um que ela mesma pediu para registrar em cartório, ainda na época da separação. Um acordo de confiança futura, que a própria Vera redigiu com a calma de quem achava que nunca precisaria acioná-lo, mas que assinou por respeito. E talvez, no fundo, por medo do que ela mesma sabia que a filha se tornaria um dia. Mariana sempre teve essa sede por aprovação. Cresceu cercada de referências de poder. Com o tempo, passou a admirar mais quem se apresentava como vitorioso do que quem de fato construiu. E o Renato soube explorar isso. Entrou na vida da Vera oferecendo estabilidade, refinamento, capital. Ele não veio construir. Ele chegou quando a casa já estava erguida e só precisou colocar cortinas novas e sorrir para as visitas. Mas o alicerce ainda era meu. Eu sabia que Mariana esperava que a leitura do testamento fosse o momento em que todos seus esforços seriam recompensados. Os tapinhas nas costas do Renato, o desprezo por mim, o rebaixamento público de um pai que ela agora considerava antiquado. Tudo isso estava sendo acumulado para aquele instante em que os números seriam lidos e ela seria oficialmente coroada como herdeira. Ela queria ver minha reação. Queria o gosto simbólico da humilhação. Queria que eu estivesse presente apenas para assistir. E eu estaria. Mas não da forma que ela esperava. Afinal, como ela mesma disse, o tempo passou. E há muitos tipos de herança que não aparecem em testamentos comuns. Algumas estão escondidas em cláusulas. Outras, em decisões antigas. Outras ainda em segredos que só um casal conhece, mesmo após a separação. O sorriso que Mariana exibiria no início da leitura era o mesmo que eu esperava ver congelar. Porque havia uma frase, apenas uma, que mudaria tudo. E essa frase começava com uma condição. Uma que exigia minha presença. E quando ela fosse lida, então eu sorriria de volta. Eu cheguei cedo naquela manhã. Muito antes do advogado. Antes dos irmãos da Vera. Antes dos sócios da empresa. Antes dos agregados. Estacionei meu carro a uma quadra do prédio. Caminhei devagar até a entrada lateral do escritório de advocacia e sentei-me no banco de mármore ao lado da escada. O céu estava limpo, mas o ar ainda trazia o cheiro do fim do inverno. Uma mistura de terra úmida e silêncio suspenso. Eu precisava de um tempo ali, sozinho. Não por fragilidade, mas para garantir que a voz dentro de mim não seria contaminada pelo barulho deles. Quando finalmente subi e entrei na recepção, já havia 4 pessoas na sala de espera. Todos vestidos de preto, claro, porque convenções sociais ainda são mais importantes que intenções. Mariana estava entre eles. Ela me viu no instante em que entrei. E como da última vez, desviou os olhos. Mas desta vez ela se levantou. Caminhou até mim com passos lentos e postura ensaiada,
como quem ensaia até o desprezo. Pai, ela disse, me olhando por cima dos ombros. Antes que essa farsa comece, eu só queria deixar uma coisa clara. Eu fiquei em silêncio. Ela continuou. Você não vai receber um centavo. A frase não veio com raiva. Não foi um ataque impulsivo. Foi uma sentença fria, quase didática, como quem corrige um erro numa planilha. Essa reunião, ela disse, é só para formalizar aquilo que todo mundo já sabe. A mamãe cuidou de tudo com o Renato. A casa, as empresas, as ações, os investimentos. O que havia entre vocês foi encerrado quando o divórcio foi assinado. E você escolheu sair da história. Eu escolhi? Perguntei com um sorriso seco. Ela ignorou a pergunta. Estava mais interessada em concluir o discurso que havia decorado. Sei que o senhor está aqui tentando reivindicar alguma coisa. Um reconhecimento. Um resquício de passado. Mas ninguém vai te dar isso. O tempo passou. E as decisões foram tomadas. O senhor está aqui hoje como cortesia. Nada além disso. Cortesia, repeti. E essa cortesia precisa da minha presença para valer? Ela empalideceu levemente. Talvez por um instante tenha lembrado da cláusula que tentaram esconder, do detalhe que ela provavelmente considerava uma nota de rodapé. Mas logo voltou ao tom superior. A mamãe não te devia nada. Você acha que por ter sido marido há 30 anos, tem direito a alguma coisa? O Renato cuidou dela nos últimos 12. Ele é quem ficou. O senhor virou um lembrete inconveniente. O lembrete. A mesma palavra que ela usara no café semanas antes. Ela continuou. Olha ao redor. Todo mundo aqui sabe que você está tentando cavar alguma migalha. Mas essa reunião é só protocolo. No fim, tudo vai ser nosso. Eu olhei para o rosto dela por um instante longo. E não vi a minha filha. Vi o produto de anos de influência, de uma vida feita para esquecer raízes, para apagar as fundações e erguer fachadas. Vi a mesma vaidade que via nos olhos do Renato. A mesma ambição doentia por status, por domínio, por narrativa. Eles queriam controlar até o significado da minha presença ali. Ela se virou e voltou ao assento. A sala começou a se encher. Os irmãos da Vera chegaram trocando acenos discretos com Mariana e cumprimentando o Renato com o tipo de falsa reverência que só o dinheiro compra. Um dos sócios da empresa também apareceu, de terno claro e expressão calculadamente neutra. Era o tipo de lugar onde cada gesto tinha um subtexto, onde até o silêncio carregava intenção. O advogado entrou poucos minutos depois, carregando uma pasta grossa de couro. Foi anunciado pela secretária com um certo peso, como se fosse a chegada do juiz de um tribunal, e talvez fosse mesmo. Todos se levantaram brevemente, como em um ritual. Eu permaneci sentado, não por orgulho, mas porque àquela altura do jogo não havia mais o que simular. Mariana me lançou um último olhar antes da leitura começar. E naquele instante, ela sorriu. Um sorriso pequeno, de canto de boca. O tipo de sorriso de quem já ouviu o final da história e está só esperando o público acompanhar. Mas havia um detalhe que ela ignorava. A sala estava decorada como se fosse uma comemoração. Sofás de couro escuro, um buquê exagerado de lírios no centro da mesa, taças alinhadas sobre uma bandeja de prata. Se alguém tivesse entrado ali sem contexto, pensaria que se tratava de uma reunião para anunciar uma promoção ou uma premiação. Havia algo na disposição dos convidados que me lembrou uma ceia, mas uma ceia sem fé, sem luto, sem humildade. Só havia antecipação. Sentei na poltrona do canto, próximo à estante de livros que provavelmente nenhum daqueles rostos havia aberto. Mariana me viu quando entrei, mas desviou os olhos como quem avista um funcionário entrando por engano. Ela estava de preto, mas usava um colar de pérolas reluzente demais para alguém de luto. Ao lado dela, o tal do Renato, sempre ele, com a mão repousada sobre o joelho dela, como quem diz, estamos no controle. O advogado chegou 7 minutos atrasado. O tempo exato para todos os presentes se sentirem no direito de comentar em sussurros, de se ajeitar na cadeira como quem espera por um espetáculo. Eu observei cada movimento com um silêncio que aprendi a cultivar com os anos. A maioria ali me conhecia apenas como uma lembrança incômoda. O ex-marido. O primeiro. O que foi substituído. Para muitos eu estava ali como uma formalidade. Um adorno antigo, trazido da memória da falecida,
como um quadro feio herdado da avó. O testamento foi colocado sobre a mesa. Envelope grosso, lacrado com cera vermelha. Havia algo cerimonial naquele gesto, algo quase teatral. E foi isso que fez os sorrisos surgirem. Mariana ajeitou a postura. Puxou a blusa pelo punho com elegância estudada. Renato cruzou as pernas e lançou um olhar breve para o advogado, como quem diz: pode começar. Eu já conhecia aquele advogado. Não pelo nome, que até hoje me escapa, mas pelo rosto. Vera o havia mencionado uma vez, anos atrás, quando ainda estávamos casados, como o responsável por coisas de longo prazo. Na época, não dei importância. Hoje, cada detalhe daquele rosto me parecia um presságio. Ele começou com os protocolos: nome completo da falecida, data do falecimento, registro em cartório. A voz dele era limpa, direta. Não havia sentimentalismo ali. Era um homem acostumado a lidar com o fim de histórias alheias. Depois, veio a introdução da própria Vera, escrita por ela mesma, em tom seco, pragmático. Agradecimentos aos que estiveram ao lado dela. Mariana, Renato, menção aos sócios da empresa, aos irmãos. Nenhuma palavra sobre mim. Eu observei Mariana sorrindo de canto, já certa da vitória. Vi a forma como ela cruzava os braços quando o nome dela era mencionado com palavras como orgulho e confiança. Vi o modo como ela lançou um olhar para o padrasto quando o advogado falou do companheiro que esteve ao lado até o fim. Eles estavam saboreando cada linha como quem já conhece o final do livro. Foi então que o advogado pausou. Foi breve. Uma pausa pequena, de quem está prestes a atravessar uma ponte escorregadia. Ele olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que entrou na sala. Seguindo instruções expressas da senhora Vera Lúcia Bastos no adendo registrado no segundo anexo do testamento, peço licença para verificar a presença da parte referida como beneficiário condicional. O ar mudou. O ambiente ficou mais denso. Mariana franziu o senho. Renato descruzou as pernas. Está presente o senhor Henrique Álvares? Ele perguntou, lendo diretamente o papel, como se não soubesse quem eu era. Estou, respondi, sem levantar a voz, sem pressa. Alguns olhares se voltaram com estranhamento. Outros, com irritação contida. Mariana parecia desconfortável. Ela se remexeu no sofá como se o tecido da roupa tivesse ficado áspero de repente. O advogado então abriu um novo envelope, mais fino, e retirou um segundo documento. Era um adendo manuscrito, segundo ele, assinado e autenticado em cartório há 5 anos. Conforme cláusula de exceção registrada neste adendo, a leitura do testamento principal só terá validade plena e distribuição de ativos autorizada, sob a condição da presença física do Sr. Henrique Álvares na sessão de leitura. A ausência do mesmo implicará, conforme desejo expresso da falecida, na anulação imediata da divisão e no redirecionamento da totalidade do patrimônio líquido para um fundo jurídico de administração temporária. O silêncio caiu como uma avalanche. Peço que fique registrado, continuou o advogado, com voz agora mais firme, que o Sr. Henrique Álvares encontra-se presente conforme exigido, e que, portanto, o testamento pode seguir para a leitura integral. Mariana arregalou os olhos. Renato murmurou um palavrão. E eu? Eu sorri. Foi um sorriso discreto, quase imperceptível, mas carregado de tudo. De passado, de sacrifício, de memória, de dignidade. Era o sorriso de quem estava ali não por vingança, mas por direito. Porque, por mais que quisessem me apagar da narrativa, a história não podia seguir sem mim. Os rostos começaram a mudar. Os sorrisos murcharam. O ambiente se reconfigurou. E pela primeira vez, eu deixei de ser o espectador invisível. Eu era oficialmente a chave do testamento. E a frase que mudaria tudo ainda nem havia sido lida. O silêncio que antecedeu a leitura foi breve, mas pesado. O tipo de silêncio que antecede a explosão, o colapso de uma expectativa mal construída. Mariana cruzou as pernas como quem se preparava para receber uma coroa. O colar de pérolas no pescoço dela parecia brilhar mais com a antecipação. O Renato manteve o queixo erguido, como um figurante tentando parecer peça central. Os demais presentes, irmãos da Vera, sócios, sobrinhos, agregados,
Observavam com a contenção de quem já sabia o que esperar. Todos esperavam números. Grandes, concretos, objetivos. Como se herança fosse isso, matemática. O advogado, ainda com as mãos firmes, destravou o fecho da pasta e retirou o testamento principal. O papel timbrado tinha o brasão da firma de advocacia, onde Vera guardava seus documentos mais importantes. Ele limpou a garganta, como quem sinaliza o início de algo solene, e então começou a ler, iniciando a leitura oficial do testamento de Vera Lúcia Bastos, falecida em 17 de fevereiro deste ano. Documento validado, registrado e autenticado conforme os termos da lei indigo. A formalidade jurídica invadiu a sala por alguns minutos. As expressões ao meu redor iam de tédio satisfeito à ansiedade camuflada. Os nomes começaram a ser lidos em ordem. Mariana, herdeira de parte dos lucros da empresa-mãe, sob condição de manutenção da função executiva durante os próximos 5 anos. Renato, beneficiário do imóvel onde residia com Vera, a mansão no Jardim Europa, desde que não fosse alienado por terceiros no prazo de 3 anos. Os irmãos, herança de cotas minoritárias em fundos de investimento e títulos do exterior. Outros nomes apareceram. Um ex-funcionário fiel, com direito vitalício à casa onde morava. A governanta que cuidou de Vera durante os últimos meses, com pensão estabelecida por tempo indefinido. E então? Por fim, disse o advogado, restam os valores líquidos oriundos da venda dos bens móveis, ações ordinárias e especiais, contas em nome da falecida em instituições nacionais e internacionais, além dos direitos autorais sobre o uso da marca da empresa. Todos os olhos se voltaram para ele. Era o grande prêmio, a soma líquida, os tais 26 milhões. O advogado respirou fundo. O montante líquido, devidamente contabilizado e descontadas as obrigações legais, soma o valor de R$ 26.184.290. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Mariana sorriu. Um sorriso de quem havia vencido. De quem acreditava piamente que aquilo era uma espécie de ritual de consagração pessoal. Era sua posse simbólica. Seu momento de apagar qualquer sombra do passado. Inclusive eu. Mas então o advogado fez algo inesperado. Ele pausou. Folheou 2 páginas do documento. Franziu a testa. Abriu um envelope menor, separado do principal, que até aquele momento estava intacto ao lado da pasta de couro. E então disse, com licença, antes de prosseguir com a alocação final dos valores, preciso confirmar um item que consta como cláusula condicional 3C, documento anexo, leitura obrigatória antes da divisão. A sala ficou subitamente imóvel. Renato se inclinou levemente, tentando enxergar o conteúdo. Mariana parou de sorrir. E eu apenas cruzei as mãos sobre o colo. O advogado retirou o anexo, leu silenciosamente por alguns segundos e então olhou para mim. Seus olhos, pela primeira vez, não estavam neutros. Carregavam a tensão de quem sabe que está prestes a acionar um terremoto. Cláusula 3C. Ele começou. Documento registrado 5 anos antes da data de falecimento. Escrito em caráter privado, mas com firma reconhecida. Determina que, em caso de falecimento, os ativos líquidos descritos na cláusula principal deste testamento, incluídos sob o termo montante livre, deverão ser alocados integralmente ao Fundo Álvares de Equidade Familiar, criado em parceria com Henrique Álvares, sob a condição de sua presença física e consciente na leitura oficial deste documento. As palavras ecoaram como uma pancada. Mariana piscou, sem entender. Renato arregalou os olhos. Os outros convidados começaram a cochichar entre si, como se tivessem ouvido mal, mas o advogado não hesitou. Na ausência do Sr. Henrique Álvares, ele continuou, os valores permaneceriam em congelamento e seriam automaticamente revertidos para doações institucionais, conforme a cláusula 3D subsequente. No entanto, como o Sr. Henrique Álvares encontra-se presente e lúcido nesta sessão, o fundo está autorizado a ser ativado com efeito imediato. A reação foi lenta, como um incêndio que começa com um estalo e depois consome tudo. Mariana soltou um "como assim?", quase sussurrado. "Desculpe, mas isso não faz sentido", disse Renato, elevando o tom. Vera não faria isso. Ela era clara sobre o destino do patrimônio. O advogado manteve a compostura. Este documento está assinado por ela, datado e registrado, e segundo a legislação é plenamente válido.
Posso apresentar cópia a todos os interessados. Mariana se levantou. Isso é golpe, ela disse. Isso foi manipulado. Não pode ser que ela tenha feito isso com a gente. Ela não fez isso com vocês, eu disse pela primeira vez em voz alta. Ela fez isso comigo, por mim. Todos me olharam. E sabem por quê? Continuei. Porque quando ela quis recomeçar, eu não fui um empecilho. Quando ela precisou de estrutura, eu não hesitei. E quando ela teve medo do que vocês se tornariam, foi em mim que ela confiou para guardar o último pedaço do que ainda restava de bom senso. O advogado confirmou. O Fundo Álvares foi criado como fundo de contingência, com cláusulas éticas estabelecidas pela própria Vera. A cláusula 3E, que posso ler em seguida, define que o Sr. Henrique terá poder de decisão sobre a destinação do valor, integral ou parcial. Mariana desabou na cadeira. Eu permaneci em pé. O dinheiro não era o ponto. Nunca foi. Mas o símbolo de que, no fim, a verdade veio à tona. E o reconhecimento também. A frase que eles nunca esperavam ouvir estava ali, em papel timbrado e firma reconhecida. Henrique Álvares deve estar presente. Caso contrário, nada será entregue a nenhum herdeiro direto. E eu estava ali, presente, lúcido e sorrindo. Por alguns segundos, absoluto. Era como se alguém tivesse arrancado o ar da sala. Mariana não piscava. O rosto dela, tão treinado para parecer polido, contido, elegante, agora tremia. A boca entreaberta, a pele pálida. Ela virou-se devagar para mim. E foi ali, naquele segundo exato, que aconteceu o que eu nunca havia presenciado vindo dela. Um olhar de súplica disfarçada. Mariana, a filha que me cortou com frieza, agora me olhava como quem procura uma âncora em mar aberto. Todos os olhares vieram comigo. Pela primeira vez, eu era o centro. O homem que eles tentaram empurrar para o canto da sala. O ex-marido ultrapassado. O pai sem brilho. O fantasma que, para eles, só existia por protocolo. Agora, eu era a chave. E mais do que isso, eu era a condição. O advogado continuou impassível, como quem desliga o ventilador e observa as chamas ganharem força. O fundo, portanto, passa a existir oficialmente com a ativação desta cláusula. E, segundo o mesmo documento, caberá ao Sr. Henrique a administração direta da aplicação e da destinação dos valores, integralmente. Foi nesse momento que Renato se levantou, deu 2 passos até o advogado segurando o encosto da cadeira com os dedos brancos de tensão. Com licença, doutor, o senhor está me dizendo que o Henrique, o ex-marido dela, o homem que ela deixou há mais de 10 anos, vai decidir o que fazer com os 26 milhões? O advogado não hesitou. É exatamente isso que estou dizendo. Renato perdeu o verniz, a compostura, a máscara. Mas isso é um absurdo. Ela não teria feito isso. Não depois de tudo que construímos juntos. Eu estive ao lado dela até o fim, enquanto esse senhor aí vivia à sombra do passado. Renato? Mariana tentou interromper, colocando a mão no braço dele. Mas era tarde. Ele estava em queda livre. Isso aqui é um teatro. Esse homem passou a vida vivendo da memória de um casamento falido. E agora vai bancar o herói de testamento? Isso é uma piada de mau gosto. Eu permaneci sentado, com as mãos cruzadas, o olhar fixo no advogado. Nem uma resposta. Porque a verdade, quando tem papel e firma, não precisa gritar. Doutor, disse Mariana, voltando a si, tentando recuperar o controle da narrativa. Será que o senhor não poderia reavaliar esse documento? Talvez tenha havido algum equívoco jurídico, alguma brecha. O advogado folheou as páginas, impassível. A senhora está livre para contestar judicialmente, se desejar. Mas devo informá-la que esse adendo foi registrado pela própria Vera em audiência privada, com testemunhas, e validado pelo Ministério Público à época. Há gravações, vídeo, testemunho do cartorário. Tudo arquivado. E a vontade dela é clara. Mariana afundou na cadeira, e então olhou para mim de novo. Mas dessa vez sem a arrogância de antes. Sem a postura de executiva. Sem o verniz de superioridade. Agora ela olhava como quem enxerga o que tentou apagar. E tudo o que eu disse foi: estou aqui. Como ela quis. Aquela frase foi o desmoronar final. Não era uma acusação. Não era uma resposta. Era só o fato.
Eu estava presente. Apesar de tudo. Das ofensas, da rejeição, do rótulo de figura esquecida. Mesmo ignorado, mesmo excluído, eu estive ali. Vivo, coerente, firme, como sempre estive. O advogado olhou para mim com a formalidade de quem reconhece uma autoridade legítima. Sr. Henrique, deseja assinar o recebimento da condição? Assinei. Foi só uma assinatura, uma caneta sobre papel. Mas havia mais peso ali do que nos 30 anos de casamento. Era a primeira vez, em muitos anos, que alguém me dava um papel dizendo: você decide. Enquanto assinava, pude ouvir o som abafado do choro da Mariana. Um choro contido, envergonhado. Não era o choro do luto. Era o choro de quem entendeu, tarde demais, que construiu sua fortuna sobre areia. Quando entreguei o papel, me levantei. E antes de sair, disse apenas: vocês acharam que eu era o capítulo encerrado. Mas a Vera sabia que, no fim, eu ainda seria o ponto final. E então saí. Sem pressa. Sem olhar para trás. O fundo, o dinheiro, a herança, tudo isso era detalhe. O que realmente havia acontecido ali era outra coisa. O espelho virou. E cada um deles teve que se enxergar. E eu fui embora em paz. Porque, enfim, tudo estava em seu lugar. O nome do fundo, Fundo Álvares de Equidade Familiar, nunca foi mencionado durante nosso casamento, nem após a separação. Nem mesmo quando Vera assinou o adendo que o criava oficialmente, com o advogado presente e as testemunhas discretas sentadas na sala ao lado. Esse fundo era, acima de tudo, um pacto silencioso. Um acordo que nascia não da paixão, nem da amizade que havíamos perdido, mas de algo mais profundo e difícil de descrever. Respeito por quem conheceu nossas sombras e, ainda assim, nunca tentou nos apagar. Depois que nos separamos, Vera e eu quase não nos falávamos. Mas havia uma frequência estranha nos nossos silêncios. Quando ela ficou doente pela primeira vez, algo que só descobri pela boca de um ex-funcionário da empresa, eu fui até a casa dela com uma caixa de remédios naturais e vitaminas. Ela me recebeu com um olhar exausto, mas não me mandou embora. Ficamos ali, na varanda, falando do tempo, dos jornais, do mundo, sem tocar em nada do que realmente importava. E ainda assim, falamos muito. Nesse dia, ela me perguntou se eu ainda tinha os cadernos de contabilidade da época em que começamos o primeiro galpão. Respondi que sim. Estavam guardados em uma caixa, organizados por ano. Ela riu. Disse que eu era o homem mais metódico que ela conhecia. E antes que eu fosse embora, tocou no meu braço e disse: se um dia eu não estiver mais aqui e as coisas desandarem, você saberá o que fazer, Henrique. Foi a única vez que ela falou sobre a ausência comigo. 2 anos depois, recebi um e-mail do advogado. Um simples convite para comparecer ao escritório. Nenhum detalhe. Nenhuma justificativa. Apenas data, hora, local. Quando cheguei lá, Vera já estava presente. Vestia uma blusa azul marinho, discreta, e segurava uma pasta preta no colo. Olhou para mim e sorriu como quem sabia que aquele momento não era para conversas, mas para confirmações. O advogado explicou que Vera desejava criar um fundo de contingência. Um instrumento legal que pudesse garantir a distribuição correta dos valores, caso os herdeiros agissem de maneira contrária aos princípios da própria Vera. Ela chamou isso de filtro moral. Disse que confiava em mim para isso. Henrique, ela disse, olhando nos meus olhos com uma firmeza que eu reconhecia da juventude. Eles são bons quando estão sendo observados, mas você sabe quem eles realmente são quando ninguém está olhando. E eu? Não posso fingir que não sei também. Ela não chorou, nem hesitou. Disse que se Mariana crescesse alinhada aos valores que ela e eu um dia cultivamos juntos, o fundo seria transparente. Um gesto simbólico, sem necessidade de intervenção. Mas se a filha se perdesse no caminho da vaidade, da ganância, do desprezo pela origem, então o fundo seria a forma de trazê-la de volta à realidade. Você sempre teve os pés no chão, Henrique. E eu, às vezes, flutuei demais. Era a forma dela admitir, sem pedir perdão, que reconhecia o que havia feito. Não só comigo, mas com ela mesma. A cláusula que exigia minha presença foi ideia dela. Um tipo de selo de autenticidade. A maneira dela garantir que, no fim, só receberia o que merecesse quem fosse capaz de olhar para mim. O homem que foi o chão dela.
e me reconhecer como tal. Eu assinei os documentos. Nunca falei disso com ninguém, nem com Mariana, nem com amigos, nem mesmo com meu irmão, que ainda hoje acredita que eu fui deixado com as mãos vazias. Nunca precisei dizer nada, porque aquele fundo não era dinheiro, era memória, era justiça silenciosa. O advogado ficou responsável por ativá-lo apenas em caso de minha presença física e lúcida no dia da leitura do testamento. Se eu morresse antes, o fundo seria automaticamente dissolvido. Se eu estivesse incapacitado, a cláusula perderia valor. Vera quis isso assim, porque sabia que minha lucidez não era só mental, era emocional. E agora, ali, com o documento assinado e os 26 milhões sob minha administração, não era poder que eu sentia. Era calma, porque no fim, ela confiou em mim. Não como marido, nem como ex, mas como a única pessoa que conhecia a raiz da história toda. A lama que carregamos quando ainda éramos pobres, os jantares de arroz com ovo que mantiveram Mariana viva, os medos que compartilhamos à noite quando a empresa quase quebrou, os dias em que dividimos o mesmo casaco para não gastar com roupa nova. Ela confiou em mim porque eu fui o único que nunca precisou ostentar. Nunca precisei parecer. Eu fui. E no fim, isso foi o que restou. Quando as máscaras caíram, quando as poses não sustentaram mais, quando os que se diziam fiéis só estavam atrás de vantagens, ela se lembrou de quem estava lá antes de tudo existir. E por isso, me deixou com tudo. Não por vaidade, mas por justiça. Mariana ainda não sabia o que faria. O choque ainda era recente. Mas eu sabia que ela viria. Em algum momento viria. E quando isso acontecesse, eu também saberia o que dizer. Porque o que ela precisava herdar de mim não estava em cifra. Estava em silêncio, em escolha, em consequência. E esse legado, ao contrário do dinheiro, não podia ser resgatado com advogado. A carta estava dobrada em 4 partes, dentro de um envelope azul claro, com meu nome escrito à mão. Era a caligrafia da Vera. Reconheci no mesmo instante. Aquela letra inclinada, firme nas primeiras letras e que sempre terminava com um traço descendo, como quem assina o mundo com pressa. Estava dentro da pasta que o advogado me entregou no final da leitura, logo após todos saírem da sala. Mariana calada, Renato em fúria contida, os irmãos cochichando entre si. O advogado apenas me olhou e disse: "Ela deixou isso especificamente para o senhor. Disse que saberia a hora de ler." Eu não abri ali. Guardei no bolso interno do paletó, caminhei até meu carro e dirigi em silêncio até a minha casa. O mesmo apartamento simples, com o sofá gasto e o armário rangendo. Abri a janela, respirei fundo e sentei na poltrona em frente à mesa. Então, com calma, desdobrei o papel. A carta começava sem rodeios. "Henrique, se você está lendo isso, é porque minha hora chegou. E porque você fez o que prometeu que faria. Apareceu. Este é o meu pedido, meu último, e talvez o mais difícil." Continuei lendo com os olhos firmes, mas com a garganta apertada. Ela seguia. Durante muito tempo, achei que o sucesso podia ser medido por progresso, por conquistas, pela forma como as pessoas nos olham. E nessa busca, eu me perdi. Me afastei de você e do que você representava. Não porque te odiei, mas porque sua presença me lembrava do tempo em que ainda éramos reais. E eu não queria lembrar disso. Eu queria subir, Henrique. E subi. Mas ao chegar lá em cima, percebi que o ar era rarefeito demais. Ela tinha consciência. De tudo. Mais do que eu imaginava. Mariana foi meu espelho, Henrique. Um reflexo do que eu criei. E também do que deixei de corrigir. E isso pesa mais do que qualquer culpa conjugal. Ela não se tornou fria porque quis. Se tornou fria porque eu ensinei que isso era força. Meus olhos começaram a arder. Você foi o único que nunca precisou de plateia para fazer o certo. E por isso, estou te pedindo algo que sei que vai contra tudo o que você poderia sentir. Não se vingue. Não revide. Não transforme esse fundo numa espada. Use ele como escudo. Ela não queria que eu me perdesse. Ensine a Mariana, se ela permitir, o valor das coisas que não se compram. Não gritando. Não humilhando. Mas mostrando, com as escolhas. Mostre o que significa ser digno mesmo quando o mundo inteiro te chama de dispensável. Essa frase me desmontou. Se ela não aceitar, então que o tempo ensine.
Mas você, Henrique, não precisa carregar esse ciclo adiante. Não repita o erro que eu cometi. Não apague ninguém. Ilumine se puder, ou feche a porta em silêncio se não der. A assinatura vinha no final. Pequena, Vera L. Bastos. Não havia com carinho, nem com amor. Era só a assinatura de uma mulher que sabia o que estava fazendo. E naquele momento, tudo mudou para mim. Eu tinha o poder. Legal, financeiro, emocional. Podia, se quisesse, deixar Mariana com as mãos vazias. Podia esfregar cada cláusula, cada centavo, cada oportunidade perdida na cara dela. Podia aparecer nos jornais, contar a verdade, ser ovacionado como o pai vingado. Mas não era sobre isso. O que eu herdara de verdade não foram os 26 milhões. Foi a missão de ser exemplo, de não perpetuar, de não virar reflexo do rancor que me deixaram como herança. E essa missão era infinitamente mais difícil. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordado olhando para o teto, pensando nas palavras dela, nas entrelinhas, no silêncio entre as frases, em como Vera havia passado anos me evitando e mesmo assim me deixara a tarefa de consertar algo que ela não conseguiu. A humanidade da filha. Quando o dia amanheceu, fiz café, sentei à mesa e peguei um papel em branco. Escrevi algo simples, sem advogados, sem firmas reconhecidas, só palavras minhas. Mariana, o fundo está sob minha administração. Como condição, posso destinar parte dele a ações de reestruturação, sociais, educacionais ou familiares. Você poderá se beneficiar, mas somente se cumprir com os princípios descritos na carta que sua mãe deixou. Princípios que você nunca quis ouvir, mas que talvez agora esteja pronta para conhecer. A porta está entreaberta. Cabe a você bater ou seguir adiante. Henrique. Dobrei o papel. Coloquei em um envelope simples e fui à casa dela pessoalmente. Entreguei ao porteiro. Disse apenas: é do pai dela, ela vai entender. Depois disso, voltei para casa, sentei na mesma poltrona e deixei o tempo trabalhar, porque justiça às vezes é isso: dar à pessoa a chance de olhar no espelho. E se ela não quiser olhar, que aprenda com o reflexo da própria ausência. Ela não veio no dia seguinte, nem na semana seguinte. Foram 42 dias de silêncio absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum intermediário. Eu não soube se ela havia lido a carta. Não soube se rasgou, se ignorou, se leu e chorou. Mas eu soube esperar. Durante esses dias, administrei o fundo como ela jamais imaginaria que eu faria. Comecei a estudar projetos sociais locais. Revi contratos de antigos funcionários da empresa que haviam sido demitidos sem justa causa. Reativei a bolsa de estudos que Vera e eu havíamos criado nos anos 2000 e que depois da nossa separação ela havia deixado de lado. Comecei, devagar, a devolver à comunidade o que me foi confiado. Sem manchetes, sem ostentação. Na minha casa, nenhuma mudança drástica. Comprei um fogão novo. O antigo estava com uma das bocas tortas. Troquei as cortinas da sala, que já estavam desbotadas. E comprei um novo porta-retratos, onde coloquei a foto de Mariana aos 7 anos, no dia em que montou sua primeira maquete escolar. Eu mesmo tinha ajudado a colar os prédios de papelão. Ela tinha feito uma escola e escrito em cima: Colégio da Paz. Era esse o mundo que ela queria construir, uma vez. Na manhã do 43º dia, ela veio. Eu ouvi os passos antes de ouvir a campainha. Passos contidos, hesitantes. A campainha tocou apenas uma vez, e ficou um silêncio depois. Abri a porta sem pressa. Mariana estava parada ali, com um casaco marrom e os olhos inchados. Não havia maquiagem, nem perfume caro, nem postura de quem veio cobrar. Apenas uma mulher cansada. E, enfim, humana. Pai, posso entrar? Assenti e dei um passo para o lado. Ela entrou devagar, como quem pisa num lugar sagrado. Sentou no sofá sem que eu precisasse oferecer. Ficou em silêncio por um tempo, observando a sala como se fosse a primeira vez que realmente a enxergava. Li sua carta. Ela disse por fim. Li umas 10 vezes. Na primeira eu fiquei com raiva. Achei que era uma humilhação velada, mas depois eu comecei a lembrar. Eu esperei. Lembrei do seu carro azul, daquele rádio que só tocava bolero. Lembrei da vez em que você passou a noite inteira acordado fazendo cartazes comigo para a feira de ciências.
Lembrei de quando mamãe gritava e você só dizia: deixa, Mariana, ela só tá cansada. Ela respirou fundo, a voz trêmula. Eu não queria lembrar, pai, porque cada lembrança sua vinha com uma culpa. E a culpa pesa. Olhou para mim como se pedisse autorização para continuar. Mas eu sei o que eu fiz. Eu sei que virei as costas. Que troquei presença por aparência. Que deixei o padrasto preencher um espaço que era seu, porque ele era mais conveniente, mais admirado, mais editado. Eu não disse nada. Ela abaixou a cabeça. Se você quiser manter o fundo como está, eu entendo, de verdade. Eu só precisava vir aqui, te olhar e dizer que eu me perdi, mas que eu tô tentando voltar. Ela esperou, e eu me levantei devagar. Caminhei até a estante e peguei um envelope. Era simples, branco. Dentro havia um único papel, sem cifras, sem contratos. Voltei, entreguei o envelope e disse: isso é o que você herdou de mim. Ela abriu confusa. Dentro havia apenas uma folha com uma foto colada no topo, a da maquete da escola que ela fez, com a placa escrita Colégio da Paz. Abaixo, uma frase: você herdou a chance de se lembrar de quem foi, e o direito de escolher quem quer ser agora. Ela olhou para mim com os olhos cheios d'água. Começou a chorar como quem derrama anos de silêncio, orgulho e expectativa. Eu me aproximei e toquei o ombro dela. Só isso. Nem abraço, nem discurso. Só presença. Que foi o que ela me negou, e o que eu agora oferecia. Ela levantou pouco depois. Disse que precisava de tempo. Eu disse que o fundo estava ativo, mas só seria acessível quando ela decidisse participar de algo maior do que ela. Não por obrigação, mas por escolha. E que enquanto isso não acontecesse, ele continuaria servindo a quem nunca teve escolha nenhuma. Ela assentiu, apertou minha mão e foi embora. Não sei quando voltará, mas agora ela sabe o caminho. Fechei a porta e olhei para o porta-retratos da estante. Mariana aos 7, segurando a maquete com um sorriso que não cabia nela. Por trás da imagem, havia uma colinha que ela mesma escrevera: educar é não esquecer. Sentei na poltrona, peguei minha xícara de café. O dia estava nublado, mas havia uma luz leve entrando pela janela. E pela primeira vez em anos, eu soube que a herança mais valiosa que eu poderia deixar tinha acabado de ser entregue.